Olá, bom dia. Bom dia. Olá, tudo bem? Tudo? Nos ouve, Leila? Sim, estou ouvindo bem. Perfeito. Olá, pessoal. Eu sou Larissa. Eu sou sócia da Embrace Cross Cultural Solutions. E hoje estamos aqui para iniciarmos o nosso projeto que a Samira falará um pouco mais. Olá, eu sou a Samira, eu sou a sócia da Embrace também, junto com a Larissa. E hoje a gente está dando continuidade ao nosso projeto chamado Intercultural Experience Project. O propósito desse projeto é entrevistar pessoas inspiradoras, que a gente considera cidadão do mundo, pessoas que abraçaram a oportunidade da vivência internacional e que aceitaram dividir com a gente e com os nossos clientes essa encantadora experiência, né? E hoje a gente está super feliz de ter a Leila conosco aqui, que ela está falando direto de Toronto. Tudo bem, Leila? Tudo bem, bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aí falando para vocês, estar dividindo a minha experiência de aí, como você falou, cidadã do mundo, né? É cidadã do mundo. Cidadã do mundo, com certeza, exato. A Leila, eu vou fazer um breve, assim, muito breve mesmo, a abordagem sobre a Leila, que é brasileira, ela é paulistana, né, fonoaudióloga, com muitos títulos na área dela, que eu não vou nem ousar falar aqui, pode ser que eu esqueça de algum, né? A Leila tem 2 filhos, é casada, mora em Toronto atualmente, no Canadá, e onde ela é membro do CONCID, que é o Conselho Brasileiro de Cidadania de Ontário, e ela também é membro da Ciranda Brasileira, que é uma organização não governamental que busca manter viva a cultura brasileira para os brasileiros, para os canadenses, filhos de brasileiros que ali nasceram, né, para manter viva essa questão cultural. Então, enquanto estrangeira, a Leila está vivendo aproximadamente 5 anos no Canadá. Então, nós a convidamos para dividir conosco um pouco da sua experiência e dos desafios enfrentados por ela e pela família, né? Nessa maravilhosa aventura de viver num país estrangeiro, né? Um país que não é o seu. Então, muito obrigada, Leila, mais uma vez, por aceitar o nosso convite. E, por favor, você poderia nos contar um pouco mais sobre você e sobre a sua jornada internacional? Obrigada pelos todos elogios, né? Bom, como você falou, eu no Brasil trabalhava como fonoaudióloga, né? Tinha um consultório, trabalhei bastante, né? Professora, universitária, enfim. Eu e meu marido criamos uma carreira sólida no Brasil, né? A gente vivia bem, e nós tínhamos nós temos, né, 2 filhos, mas sempre com um sonho. Nós sempre tivemos um sonho realmente de sair do Brasil, de buscar uma vida fora do Brasil para buscar uma qualidade de vida melhor, principalmente para os nossos filhos, né? Infelizmente, a gente pode dizer, a questão da segurança, da saúde pública e da educação pública foi o que nos deu assim o maior embasamento para a gente realmente decidir e falar, não, nós vamos sair do Brasil por conta disso. Amamos nossa cultura, amamos nosso país, nossa cidade, amo ser paulistana, mas, infelizmente, assim, pensando nos nossos filhos e no futuro deles, o que a gente quer de melhor para eles e procurando essa melhor qualidade de vida, mesmo a gente estando, assim, bastante já solidificado, foi que a gente foi buscar. Então, nós sempre viajamos muito, né? Tanto o meu marido por conta de trabalho, como por conta de querer conhecer realmente o mundo, né? Nós sempre viajamos muito. Então, a gente procurava ver essa vida, onde que tem essa vida
que a gente sonha para os nossos filhos e tal. Então, eu estive em férias no Canadá e logo me apaixonei. Me apaixonei pelo país e tal. Então, quando num determinado momento nós decidimos que não, então nós vamos sim, né? Vamos mudar. Então, primeiro de tudo, o que a gente tem que, o que a gente se perguntou, você tem certeza, né? Então, que eu pergunto e dou essa dica, né? Já começo com dica, né? Para todo mundo. Se você tem um sonho, né? Você tem que pensar, você se vê nesse sonho? Então, você se vê nesse lugar? Você se vê morando nesse lugar? Você sabe? Realmente, não como turista, mas como, né? Como uma pessoa que mora, que vive, que trabalha, que vai às compras, que tem amizades, né? Viver a vida do lugar. Essa pergunta a gente se fazia. Onde é que a gente quer se ver, né? E quando a gente chegou no Canadá em férias, a gente pensou, é aqui. Então aí depois disso, foram anos até de pesquisa em outro país, cidades, e pesquisando saúde pública, educação, e como era a vida, custo de vida. Então, tudo isso foram uma pesquisa bastante profunda, né? E perguntando por pessoas, o que vocês acham, né? Tinha uma pessoa só, uma amiga minha que estava se mudando para o Canadá também, então não era uma pessoa que já tinha experiência. Então, eu acabei, aí a gente, primeiro, antes de se aplicar para imigrante, né, como Skilled Worker, que foi o nosso processo, chama Skilled Worker, ainda existe esse processo. A gente, primeiro, nós viemos em visita, mas uma visita diferente, não uma visita de turismo, mas sim vivenciando. Então, a gente andava de ônibus, a gente andou de trem, a gente pegou estrada, ver como é a situação de estrada, entramos para conhecer escola, entramos em hospital, clínica. Então, fazendo uma visita mesmo para ver, deixa eu ver como é que é, né? Supermercado. Então, a gente realmente, e no inverno, porque a gente sabe que aqui o inverno é muito rigoroso. Como é que é? A neve, as temperaturas abaixo de zero, são impeditivos para se viver aqui. Como é que eles vivem aqui nesse, né? A gente saindo, né, de um país tão quente, tropical e tal, né? Então, nós decidimos fazer essa viagem no inverno, né? Então foi, quando voltamos, realmente sentamos e analisamos durante bastante tempo todos os prós, os contras, realmente tentando pensar de maneira imparcial. Que dificuldades vamos ter? Então, a gente realmente... E o nosso processo, nós nos aplicamos. Eu acho que a coisa mais importante também, uma das coisas mais importantes, é sempre pensar em ir para o país nessa mudança de forma legal. Uma aplicação por imigrante. Muita gente, infelizmente, pensa que eu vou como turista, faz ao contrário do que a gente fez, né? Eu já vou como turista e vou ficando. Se der certo, eu vou ficando, sem nenhum planejamento. E principalmente pensando em ficar. E aí resolve ficar, e aí a aplicação é demorada, e a aplicação custa dinheiro, então custa bastante, você tem muitos documentos para fazer a translation, e custa dinheiro, e tem que ser, né, regulamentada, com pessoa registrada, então tudo isso é custo. Então, não dá para fazer esse planejamento de custos depois que chega no lugar. Então, seja Estados Unidos, seja Canadá, seja Europa, isso é para qualquer lugar do mundo. Muito importante daí fazer um planejamento. Você tem certeza que você vai mudar? Você se vê naquele lugar? Então, a segunda pergunta é, eu tenho certeza? Eu quero? Então, vamos lá. Vamos sentar e fazer um planejamento, principalmente financeiro, né? Porque, inclusive, eu tenho visto aqui, fazendo parte do CONCID, que é o Conselho de Cidadão, que liga o consulado à comunidade brasileira, a gente tem visto
muitos casos, principalmente com a pandemia, as pessoas perderam seus empregos, as pessoas acabaram ficando e não voltaram, e aí tinham subempregos, porque não tem o número, né? Security, o SI lá, SN, né? A Security, documentação legal, né? Para trabalhar. Uhum. legal para trabalhar, e aí vai ficando, e aí também perde seu emprego por causa da pandemia. Nós vimos muitos casos aqui de depressão, de problema sério, das pessoas ficarem então sem casa, sem nada, né? E também, durante a vida normal, daí você não tem os benefícios que um país de primeiro mundo, que um país estruturado tem. Então, a pessoa que tipo vai ficando, né? Vou trabalhando aqui, trabalhando ali, está sempre à margem, acaba que, se os seus filhos forem estudar, vai ter que pagar. Se, né, tem um problema de saúde, vai ter que pagar. Então, assim, sai mais caro, não vale a pena. Então, vale a pena sim fazer um planejamento financeiro antes, né, para tirar toda a documentação, para fazer tudo. E ter paciência para esperar. O meu processo durou 3 anos. Perfeito. Isso eu ia te perguntar, Lila. Quanto tempo durou do momento que você decidiu, né, começou a pesquisar, até sair a sua autorização para morar no Canadá? Você Isso, lembra mais ou menos? de quando a gente decidiu até a gente aplicar, foi uns 2 anos, sabe? Fazendo planejamento, indo visitar, uns 2 anos. Depois que a gente se aplicou, nosso processo, o nosso visto saiu de residente permanente, mais 3 anos. Então, mas durante esses 3 anos, nós não ficamos simplesmente esperando. A gente ficou fazendo planejamento, eu fiquei pesquisando cada cidade para escolher, porque você faz uma escolha, né? De qual província e de qual cidade. Então, a gente fez tudo, sabe, assim, e sempre, e a gente ia por a gente mesmo, porque como a gente não conhecia quem já estava lá, para dar uma dica para a gente do que procurar, faz o que, não, foi por nós mesmos, né? Procurando, E Leila, conta pra gente como foi a vinda, quando você chegou. E nós escolhemos, então, a cidade de Toronto, né, por tudo que a gente pesquisou, e a cidade de Toronto é uma cidade multicultural. É a maior cidade do Canadá, e para vocês terem uma ideia, se fala aqui 157 idiomas. Então, já de cara, né, como eu já sabia disso, porque a gente tinha pesquisado, a gente não teve um choque cultural. Mas sim, e como a gente já tinha vindo visitar, mas sim, no começo foi tudo muito assim, muito novo, mas muito excitante, né? Muito bacana, porque aí a gente quer conhecer e tal, né? A gente tinha muito essa vontade de se adaptar. Isso é uma coisa importante também, você ter a vontade de se adaptar. Então, o governo canadense fornece para quem é imigrante cursos de inglês, de francês, gratuitos e tal. Então, você vai para uma instituição educacional do governo, né, e você vai estudar inglês e ou francês. Então, eu pude conhecer nesses cursos, então, a gente... e eu também, daí eu fui fazer, porque a experiência canadense para trabalhar também é uma coisa importante. Então, eu fui fazer um college, eu fui fazer um curso de educação continuada, que é uma coisa que o governo dá também para a gente, num college público, super bacana, o Seneca, que é muito considerado aqui, e eles dão, né, o governo fornece isso para o imigrante, gratuito, tudo gratuito. Então, eu pude ter esses estudos. E nesses cursos, eram sempre muito abordados a cultura canadense, as leis canadenses, os hábitos, a história canadense, e também uma ajuda no sentido de assim, como fazer o seu resumé, a sua cover letter, de maneira meio por alto, nada muito, porque eram muitas pessoas diferentes e de regiões diferentes e de crenças e jeitos diferentes, né? Então era uma coisa assim mais, né? Mais geral, mas sempre mostrando esse lado.
Então, eu tive uma certa ajuda nesses cursos também, fiz boas amizades. Então, mas é sempre E assim. qual foi, Lila, na sua visão, o maior desafio que você sofreu da mudança cultural, de maneira geral, assim, que você considera o grande challenge? Uhum. Isso. Então, apesar de não ter sido a barreira cultural, uma barreira, na verdade, a língua foi o que mais pegou mesmo. Por quê? Eu sou fonoaudióloga, então eu tinha o desejo de registrar o meu diploma e começar a trabalhar como fonoaudióloga. Só que, assim, de forma geral, isso era uma coisa que eu não sabia, que eu fui descobrir, né, aos poucos e tal, que, assim, os standards de aceitação do canadense são muito altos. Então, assim, eles aceitam aqui, os imigrantes são aceitos com muito mais facilidade do que, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Porém, quando você quer trabalhar, eles colocam, você tem que ter a língua, por exemplo, no caso de fonoaudiólogo, eu não tenho que ter apenas um bom inglês, um inglês high level. Eu tenho que ter o inglês exatamente no mesmo nível de um canadense. O que mesmo para uma pessoa que estuda inglês há muito tempo, que tem um inglês fluente, eu tenho inglês fluente? Eu tenho inglês fluente. Eu escrevo bem? Escrevo muito bem, né? Então, porém, no mesmo nível deles, né? De como você se comunica, do tipo de vocabulário que você usa, até, né, o tipo de expressões e como você fala, né? O accent, para ser uma fonoaudióloga, eu não tinha considerado isso, mas o accent é uma coisa importante. Então, eu tive que começar a estudar tudo isso. E foi muito difícil. Então, essa foi a primeira barreira, né? Que foi ou a mais importante. Ao mesmo tempo, eu também não queria deixar a minha cultura, era muito importante. Por isso, eu entrei, eu procurei associações brasileiras para eu trabalhar. Então, eu sou o tipo de pessoa que, assim, que eu não desisto nunca. Então, a resiliência, né, é uma coisa que é muito forte em mim, no meu marido, e que eu passei isso para os meus filhos também. Então, assim, desistir nunca. Então, isso é muito importante perante as dificuldades que a gente teve, eu principalmente, porque como os meus filhos sempre estudaram em escola bilíngue, por conta do nosso sonho de sair do Brasil, eles não tiveram nenhuma dificuldade. Inclusive, se adaptaram. A minha filha já entrou, já foi para a faculdade. Meu filho já foi. Meu filho, atualmente, em um ano, já era trilíngue, já estava falando francês, fluente. Então, para eles foi muito fácil. Agora, para eu que cheguei aqui com 50 anos, a coisa complica. Até o seu aprendizado é uma coisa mais lenta. Ao mesmo tempo que a minha determinação, a minha segurança pessoal, a minha resiliência, por conta de já ter passado tantas experiências no passado, me ajudaram. Então, a gente tem que olhar o nosso passado, as dificuldades que eu tive no Brasil são diferentes das dificuldades daqui, mas todo o meu aprendizado, eu acho importante a gente olhar o que a gente ficou para trás das nossas dificuldades e trazer como aprendizado. Então, eu gosto de falar, eu me dobro, mas eu não dobro, né? Ah, Eu que acho que linda, sim. lema de vida, né? Então, quando a gente tem esse lema, eu não vou desistir, eu vou buscar outra coisa. Então, eu comecei a buscar. Então, nessa dificuldade, né, eu comecei a fazer voluntariado como fonoaudióloga, né, para sentir como é que é ser fonoaudióloga dentro da educação, que é minha paixão. Então, eu faço voluntariado até hoje, mas aí eu fui buscar outras coisas. Então, eu fui fazer um outro college, eu fiz uma pós-graduação em serviço social, ligado a aconselhamento escolar, toda a parte educacional. E aí eu acabei me descobrindo como uma educadora
né? Muito mais ampla até do que apenas fonoaudióloga, né? Mas realmente uma educadora na língua inglesa, trabalhando então numa instituição brasileira, em português, e trabalhando em escola aqui. Então eu acabei descobrindo, então assim, eu não desisti de trabalhar como fonoaudióloga. Na verdade, eu decidi mudar de carreira. Por quê? Porque eu encontrei menos barreiras. Sim. Que me satisfez pessoalmente também, que me realizou pessoalmente, né? Que legal, muito bacana. Então, hoje, eu continuo trabalhando como fonoaudióloga, mas voluntariamente, porque eu amo. Realmente, como profissão, eu abracei, né, de educadora, então a gente chama de support staff, que é aquela pessoa que, então, tem momentos que eu trabalho com a criança, diretamente, ou trabalho com as crianças, né, mas de uma maneira educacional, porque aqui tudo tem os seus protocolos, o desenvolvimento é tudo baseado em... Então, assim, é um trabalho que não existe no Brasil, na verdade. Então eu Muito bonito. tô muito realizada. Que bom. Então, Leila, a gente infelizmente tem só mais 3 minutinhos para encerrar. Eu queria até pedir para a Larissa depois também falar um pouquinho, mas eu queria só pedir para você qual que é o seu assim, maior conselho para quem gostaria de vir e ter essa experiência internacional. Eu sei que você comentou a respeito de ter a certeza da mudança e se preparar para a mudança. Seria nesse aspecto ou você tem outro conselho a dar? Enfim, se você quiser falar nesse minutinho aí das suas palavras finais, porque foi incrível o seu depoimento, viu? Muito obrigada. Teria que ter 10 vídeos com a Leila, de 25 a 30 minutos cada um. eu vou faladora, adoro, pode fazer. Então, para uma boa adaptação a qualquer lugar, você primeiro precisa ter essa certeza em você, essa autoconfiança. Eu acho que, como eu falei, a resiliência é uma coisa muito importante, você realmente não desistir, né? Você contar, isso é uma coisa muito importante, contar com o apoio da família, dos amigos. Então, quando chegar, fazer parte de um grupo de brasileiros, porque só o brasileiro entende brasileiro, como só o canadense entende, né, as suas frustrações, os seus desejos, a sua realidade. Então, acho muito importante também, quando a pessoa chegar num outro país, se unir, se conhecer brasileiros para se sentir pertencendo e continuar, né, a contar com esse suporte, com esse apoio. E uma outra coisa importante, que assim, que eu não tive, se você que está aí, não se mudou ainda, procure quem já está no país. Então, procure a Embrace, né? Pessoas que podem te ajudar, que sabem o caminho das pedras, que sabem como te orientar. Eu não tinha isso, eu não conheci ninguém. E na época não tinha Facebook, grupo de WhatsApp, grupo de Orkut, não tinha isso para você. Hoje em dia existe, você vai lá pelo Facebook, assiste essas Zooms maravilhosas. Antigamente não tinha isso. 10 anos atrás, né? Há 11 anos atrás, porque eu tô há 6 anos aqui, mais 3, há mais de 10 anos atrás. Não tinha nada disso. Então, a gente foi mesmo pesquisando e indo e olhando. Então, acho que isso é fundamental. É procurar essa orientação de quem já está há bastante tempo, de quem já tem condições de te dizer, olha, vai por esse caminho, vai por esse outro, você vai encontrar tal obstáculo. Então, sim, aprender com a experiência de profissionais e de pessoas que já estão há bastante tempo, que já passaram pelo que você passou, é fundamental. Leila, a Mas gente não não ouve tem... só... Não, a gente não tem palavras para agradecer, porque são dicas valiosíssimas e com certeza fazem a diferença na vida de qualquer um que pretenda mudar de país, né? Pena que o tempo é muito pouco mesmo.
Mas vamos conversar sobre novos momentos juntos para você dividir, que eu sei que você tem muito mais coisa para dividir com a gente. Eu só tenho a agradecer a você. Se vocês quiserem saber mais informações a respeito desses processos, né, entre em contato com a gente através do nosso site, que é embracecultures.com, né? A gente tem o maior prazer, vai ter o maior prazer de conversar com vocês, de trocar ideias, tá? Leila e Samira, muitíssimo obrigada, mas nosso tempo está quase caindo aqui a nossa reunião. Muito, muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Leila, adorei. Foi um prazer. Beijão. Prazer, foi um grande prazer. Obrigada, gente. De nada. Bom dia. Beijo, bom dia.